Olá, amigos! Essa noite começaremos a discutir o tema do pensamento preciso. Existem muitas pessoas neste mundo que acreditam pensar com precisão, mas a maioria não pensa. Apenas pensam que pensam. O pensamento preciso envolve certos fatores que vou explicar para vocês. Eles não são complicados, mas quero avisar com antecedência que se você quer se tornar um pensador preciso, em vez de um pensador rápido, precisa ter uma técnica, adotar um sistema e manter esse sistema. Antes de tudo, existem 3 fundamentos importantes na questão do pensamento preciso, e aqui estão eles. O número 1 é o princípio do raciocínio indutivo, baseado na presunção de fatos ou hipóteses desconhecidas. Raciocínio indutivo significa que você não tem todos os fatos, mas supõe que certos fatos devem existir. Por exemplo, se você pensa com precisão no assunto Deus, se existe ou não um Deus, você nunca o conheceu, nunca o viu, nunca conheceu alguém que o tenha encontrado ou visto, e ainda assim seu raciocínio sobre o assunto teria que ser de natureza indutiva. Quando você começa a olhar para os maravilhosos fatores organizados no universo, e nesse pequeno mundo em que vivemos, é levado a concluir que existe um poder que muitos chamam de Deus, mesmo que você o chame por esse ou outro nome. Esse seria um raciocínio indutivo. Número 2. Há um raciocínio dedutivo baseado em fatos conhecidos, fatos que você sabe serem verdadeiros, ou no que se acredita serem fatos. Existem muitas pessoas que tropeçam nisso, porque assumem dispor de fatos, quando tudo que têm são boatos ou fofocas, algo que eles disseram, ou alguma coisa que li nos jornais. Quando alguém começa a me contar algo e antecede suas observações dizendo "vi nos jornais", tampo os ouvidos mentalmente e me recuso a registrar qualquer coisa que essa pessoa me diga. Por ter sido jornalista e ter conhecido muitos jornalistas, sei que os jornais costumam cometer erros, nem sempre são precisos. O terceiro fator que entra no pensamento preciso é a lógica. Ou seja, a orientação de experiências passadas, semelhante à que está sendo considerada em um determinado momento. Lógica. Senhoras e senhores, se vocês analisarem a circunstância comum em que tentam ter um pensamento preciso, e depois que tiverem tomado sua decisão relacionada a ela, ou talvez antes de terem tomado a decisão, se submeterem toda a proposição ao princípio da lógica, para ver se é lógico que a opinião ou decisão a que está prestes a chegar é correta ou não, vai evitar muitos problemas. Esses são os 3 fatores que fazem parte do tema do pensamento preciso. Há 2 etapas principais que você deve seguir no pensamento preciso, e aqui estão elas. Apenas 2 passos. Primeiro, você deve separar fatos, ou que você acredita serem fatos, de ficção ou boatos. Essa é a etapa número 1. Enquanto analiso esse assunto, senhoras e senhores, seria muito benéfico se vocês comparassem essas regras que estou relacionando com seu próprio método de pensamento e vissem onde ele é incompleto. Pode ser uma boa ideia analisar por essas regras algumas pessoas que conhecem bem, para ver quantas delas pensam com precisão. Primeiro, você separa fato de ficção ou boatos. Depois de determinar quais são os fatos, ou que acredita serem os fatos, você faz essa separação, joga fora os boatos e estará lidando apenas com as coisas que pode provar, e então separa esses fatos em 2 categorias, uma chamada de importante e a outra de sem importância. Você saberia como distinguir entre um fato importante e um fato sem importância? Quantos de vocês seriam capazes de fazer essa distinção? Mostre-me com as mãos. O quê? Vocês não sabem a diferença entre um fato importante ou um fato sem importância? Ou apenas são muito acanhados? Um fato importante, senhoras e senhores, é que qualquer fato que possa ser usado como uma vantagem na realização do seu objetivo principal ou de qualquer desejo menor que leve à realização do seu objetivo principal.
Isso para você é um fato importante. E todos os outros fatos são relativamente sem importância, e a maioria deles é inútil para você. Eu poderia mencionar uma centena de fatos que aconteceram desde que deixei minha casa em St. Louis, hoje cedo, e dirigi até aqui em Paris, mas 99% deles não teriam nenhuma importância. Existe apenas um fato importante em minha viagem até aqui, que é ter chegado a este estúdio na hora certa e estar agora dando minha palestra programada. Agora você sabe o que é um fato importante. Se você prestar atenção às suas ações ao longo do dia, ficará impressionado com o número de fatos sem importância que ocupam muito do seu tempo. Fatos que, independentemente de como você lida com eles, não significam nada, exceto uma perda de tempo. Para ser uma pessoa bem-sucedida nos escalões superiores do sucesso, para aprender a pensar com precisão e usar esse conhecimento para elevar o seu nível de sucesso, você precisa aprender não só a separar fatos importantes de fatos sem importância, mas deve criar o hábito de dedicar a maior parte do seu tempo a fatos importantes, ou seja, fatos que trarão a você algum benefício definido e discernível para a conquista do seu objetivo principal na vida ou a realização de alguns de seus objetivos menores. Para seguir essa regra, vai ter que eliminar várias partes da ponte. Vai ter que interromper várias coisas a que se dedica, porque você está perdendo tempo e não está lidando com fatos importantes. A seguir, quero chamar sua atenção para a questão de ter opiniões. As opiniões, em geral, não têm valor porque costumam ser baseadas em viés, preconceitos, intolerâncias, suposições ou fofoca. A maioria das pessoas tem opiniões sobre todo e qualquer assunto que se possa imaginar. E a maioria dessas opiniões não vale nada, porque não são construídas por meios práticos ou científicos. Dois homens, há algum tempo, estavam discutindo os méritos da teoria da relatividade de Einstein. Um deles disse: "Você realmente acredita na teoria da relatividade do Dr. Einstein?" E o outro homem respondeu: "Puxa, não. O que esse homem sabe sobre política, afinal?" Ele achava que a teoria da relatividade era um sistema político, mas tinha uma opinião sobre ela. Seria interessante e talvez benéfico, meus amigos, se vocês estudassem cuidadosamente sempre que, no futuro, estiverem prestes a expressar uma opinião sobre qualquer coisa. Examine-se cuidadosamente para ver como obteve as influências e circunstâncias que permitiram que expresse essa opinião, para ver se elas vieram de fontes confiáveis, de fofoca ou de algo que você leu ou ouviu de fontes não confiáveis. Opiniões. Nenhuma opinião é segura a menos que se baseie em fatos conhecidos, ou pelo menos no que você acredita serem fatos. Depois de ter esgotado todas as possibilidades de procurar fatos, ninguém jamais deve expressar uma opinião sobre alguma coisa sem uma garantia razoável de que se baseia em fatos. Você já pensou nisso? Que não deveria expressar uma opinião sobre nenhum assunto, a menos que seja baseado em fatos conhecidos ou no que você acredita serem fatos? Já parou para pensar sobre isso, que a grande maioria de suas opiniões se baseia em algo muito diferente de fatos ou fatos conhecidos? Você não se esforçou para conhecer os fatos, mas tem uma opinião. Você não tem direito a essa opinião, porque não tem nenhuma base para ela. Alguém me perguntou há pouco tempo qual era a minha opinião sobre a situação da Guerra da Coreia. Eu disse: bem, essa é uma pergunta que não pode ser respondida em uma frase. Eu tenho muitas opiniões sobre isso. Tenho muitas opiniões sobre as pessoas que começaram com isso. Tenho muitas opiniões sobre o modo como a situação é conduzida. Não pude responder com uma opinião. Eu teria várias opiniões e todas baseadas no que vi acontecer desde que a guerra começou. Ou seja, elas se baseavam em fatos. Conselhos também merecem pouca ou nenhuma atenção, muitas vezes. Conselho gratuito, oferecido por amigos e conhecidos, geralmente não é digno de consideração.
Alguém disse que qualquer coisa no mundo que você recebe de graça vale exatamente o preço que você paga por isso. E isso é particularmente verdadeiro em relação a conselho gratuito. Não faz diferença o que você quer fazer, quais são seus planos, para onde está indo ou o que está fazendo, quais podem ser seus objetivos na vida. No momento em que começa a falar sobre tudo isso, você encontra muitas pessoas com muitos conselhos, especialmente as que são mais próximas de você. Quando comecei a organizar a primeira filosofia do mundo de realizações individuais, é verdade que depois de um tempo, cerca de 500 dos homens mais proeminentes da América haviam compartilhado gratuitamente suas experiências para me ajudar a concluir essa filosofia. Mas os 500 juntos não eram nada, comparados aos conselhos gratuitos que ouvi da minha família. Lá estava eu, fazendo 20 anos de pesquisa com as maiores inteligências do mundo me ajudando. E ainda assim, 2 ou 3 membros da minha família pensavam que poderiam me contar mais sobre o que eu estava fazendo, mais sobre as fraquezas da empreitada, do que todos aqueles 500 homens juntos. E o conselho foi gratuito. Claro, eu não precisava seguir. Claro que não segui. Se tivesse seguido, não estaria aqui esta noite, conversando com vocês sobre esse negócio de pensamento preciso. Tive que aprender a seguir por conta própria, a pensar um pouco. Pensamentos precisos e pensadores precisos não permitem que ninguém pense por eles. Para ser um pensador preciso, no sentido estrito do termo, você precisa adquirir o hábito de se tornar responsável pelo próprio pensamento, pelas próprias opiniões e ideias. É correto buscar informações de outras pessoas. Obtenha todo o conhecimento possível. Obtenha todos os fatos que puder. Mas na análise final, não deixe ninguém decidir por você. Está suficientemente claro ou eu preciso repetir? Bem claro, não é? Não deixe ninguém decidir por você. Reserve para si a última palavra em seu pensamento. Se deixar que os outros pensem por você, vai seguir um caminho de menor resistência, como os rios que mencionei em uma transmissão anterior, e vai vagar sem controle seguido por um caminho tortuoso. Não seja tolo o bastante, porém, para pensar que pode ter um pensamento preciso sem ajuda externa. Muitas vezes, você precisará de muita ajuda externa. É por isso que temos o princípio do mastermind. Edison foi o inventor mais importante e mais bem-sucedido que o mundo já conheceu. Suas invenções eram baseadas no pensamento. Mas antes de poder pensar com precisão, ele precisava ter o conhecimento científico, o cérebro e a educação dos homens que o ajudavam a pensar, que forneciam os fatos. Ele juntou esses fatos em novas combinações. Você pode buscar informações, mas quando obtém essas informações, deve submetê-las à lei da lógica. Precisa submetê-las à lei da evidência e garantir que, ao tomar uma decisão, os fatos que você aceitou sejam fatos reais e não apenas boatos. Os boatos são evidências de segunda mão que você não pode verificar e são inerentemente indignas de confiança. Se você seguir literalmente o que estou sugerindo, poderá ver prontamente que precisa reorganizar alguns de seus hábitos. Na verdade, você precisa reorganizar radicalmente alguns de seus hábitos de pensamento. Vai ter que ler o seu jornal com um pouco mais de cuidado, com um ponto de interrogação. Vai ter que questionar o que lê. Abandonar essa coisa de ser influenciado pelo que os vizinhos fofoqueiros dizem e pensar muito mais sozinho. Não é seguro formar opiniões com base em reportagens de jornais. Soube pelos jornais é uma observação preliminar que geralmente identifica o orador como um pensador rápido. Li nos jornais, ou ouvi dizer, ou dizem que. Quando alguém começa a dar informações supostamente factuais com base nessas observações preliminares, feche os ouvidos e não preste atenção a menos que você tenha alguma evidência que sirva de fundamento e vai se dar muito melhor em seu pensamento do que no passado. Fofoqueiros não são fontes confiáveis para a obtenção de fatos sobre qualquer assunto. Gente que promove escândalos, fofoqueiros. Você já ouviu falar de alguns.
É claro que não tem nenhum aqui em sua cidade. Mas eles existem em algumas comunidades. Eu os vejo em quase toda a comunidade que conheço e entre todos os grupos das pessoas, exceto o meu público. Claro, ele está acima e além dessa coisa de transmitir escândalos e fofocas, conversa fiada. Ah, é muito divertido. Muitas vezes eu escuto fofocas que me divertem, especialmente quando são sobre mim. Nesse caso, conheço mais o assunto que a pessoa que fofoca. Mas isso não faz diferença. Os fofoqueiros vão falar. Mas se você vai se deixar assustar e afastar de seu trabalho, de suas atividades ou de seu plano ou objetivo na vida pelo que os fofoqueiros dizem, senhoras e senhores, é melhor não começar nada, porque você não chegará a lugar algum. Há muito tempo houve um homem que trilhou esse caminho. Uma alma muito gentil que veio ao mundo com o objetivo de ver se poderia fazer alguma coisa para abrandar a natureza da humanidade e fazer os homens viverem juntos, de maneira um pouco mais pacífica. Ele não se dava muito bem com essa gente fofoqueira, que gostava de criar escândalos e promover conversa fiada. Nem todos o aceitavam. Eles o mataram. Mas o Espírito de Jesus sobreviveu e mudou o mundo de maneiras imensuráveis. Você não será aceito no momento em que se destacar da multidão em qualquer tipo de empreendimento. Os fofoqueiros vão começar a atacar, reduzir sua importância, se você permitir. Mas se você é um pensador preciso, não vai prestar atenção ao que é dito sobre você. Vai prestar mais atenção a garantir que as coisas desagradáveis ditas sobre você não sejam verdadeiras. E isso é de sua total responsabilidade, se você for um pensador preciso. Além disso, você não vai prestar atenção ao que as pessoas dizem. Os desejos costumam ser pais dos fatos. Sabia disso? Já pensou sobre isso? Queria saber se você já gerou fatos através de desejos. Desejo esperançoso. É assim que chamam isso de vez em quando. A maioria das pessoas tem o péssimo hábito de presumir fatos que se harmonizam com seus desejos. Uma das coisas mais fáceis de fazer na face da Terra é presumir fatos que se ajustem à natureza do que você quer fazer. Os desejos só podem ser convertidos em fatos pela ação, não apenas presumindo. Certa vez, tive a experiência de entrevistar, por um período prolongado, o falecido gangster Al Capone. Fiquei espantado ao saber que, longe de ter sido um criminoso, ofendendo a lei e as pessoas desse país, ele acreditava ser um homem muito difamado. Ele afirmou que o nariz comprido do tio Sam estava metido em um negócio legítimo que ele conduzia. Ele disse que era legítimo. Disse que ao vender o uísque durante a lei seca, estava apenas vendendo um inibidor da sede para as pessoas que tinham sede. Elas pagavam por isso, ficavam satisfeitas com o produto, e o tio Sam deveria ter mantido o nariz fora de negócios legítimos. Ele havia se convencido dessa ideia. Estava certo de que era muito difamado pela lei. Eu nunca conheci uma pessoa, um criminoso, uma pessoa que viole a lei, que não se convencesse de que estava dentro da lei, exercendo seus direitos, e que a lei não tinha razão ou direito de tocá-lo. Essa é uma das coisas mais fáceis do mundo para justificar o que você faz na sua vida. E se não tomar cuidado, você se justifica além da razão, se não for um pensador preciso. As informações são abundantes e a maior parte é gratuita, mas os fatos têm uma natureza esquiva e, geralmente, há um preço associado a eles. Alguém me perguntou há pouco tempo por que não sair pelo país ensinando essa filosofia de graça, sem cobrar nada por isso, se não precisava ganhar dinheiro. Sabem o que eu disse para essa pessoa? Eu disse, você pertence a alguma igreja? Ela respondeu, sim, certamente. Eu disse, você vai à igreja? E ele falou, sim, às vezes. Eu disse, sua igreja está sempre cheia no domingo de manhã? Não, ele admitiu. Poucos assentos estão ocupados. E eu disse, você sabe o que está errado nas igrejas? Ele disse, não sei se tem ou não alguma coisa errada nas igrejas. Eu perguntei, você já assistiu a uma de minhas palestras? Ele declarou, sim, assisti a todas as palestras que deu aqui até agora.
Esse homem, aliás, vive nesta comunidade. Eu disse: você notou que na primeira noite de nossas transmissões de rádio em Paris, Missouri, uma das piores noites do inverno, as pessoas viajaram até 150 quilômetros? Elas apareceram, estavam todas lá, a sala estava completamente lotada e transbordando. Percebeu isso? Ele disse: sim, percebi e pensei nisso. Queria saber como conseguiu atrair tanta gente. Eu falei: bem, vou contar como eu fiz. Eu cobrei. Foi assim. Se eu dirigisse uma igreja, provavelmente eu estipularia um preço por cada banco e os faria pagar. O problema das igrejas é que elas não cobram. Tudo o que vale a pena neste mundo, senhoras e senhores, deve ter um preço. E tem um preço, de um jeito ou de outro. As coisas que você dá gratuitamente, geralmente recebem das pessoas o valor que foi pago por elas. Uma pergunta: como você sabe? É a favorita do pensador preciso. Quando o pensador ouve alguém fazer uma afirmação que ele questiona como se fosse sólida, ele imediatamente diz, mentalmente ou em voz alta, para outra pessoa: como você sabe? Se você adquirir o hábito de usar essa frase curta com mais frequência, vai se surpreender com quantas vezes vai provocar reflexões e questionamentos, porque muitas pessoas fazem declarações sobre coisas que não podem fundamentar e não conseguem dar uma razão satisfatória explicando como fizeram essa declaração ou por quê. Como você sabe? Não fazemos essa pergunta com frequência suficiente. Uma vez eu dava uma palestra sobre esse assunto e um dos ouvintes, que talvez não fosse muito inclinado para o lado religioso, disse: Dr. Hill, não quero causar constrangimento. Respondi: fique à vontade, meu amigo. Se conseguir me deixar constrangido, você é realmente bom, porque eu não me constranjo nem diante de especialistas. Ele continuou: suponha que eu fizesse a pergunta: como você sabe? E antes tivesse perguntado se você acredita em Deus, se existe um Deus, e depois, como você sabe? Não seria uma situação complicada? Respondi: meu amigo, se existe alguma coisa no universo de cuja existência há mais evidências do que qualquer outra, é a existência de um Deus. Talvez eu não descrevesse o Deus que você descreve. Talvez eu não o chamasse pelo nome que você chama, mas estaria falando da mesma coisa. Porque se você quer evidências de uma primeira causa, um planejador, um plano geral em execução, você as encontra em um átomo de matéria, em cada planeta, em cada sol que flutua por nosso universo. Você as encontra em cada ser muito humano e em tudo que brota do solo. Tudo em ordem, acontecendo de acordo com um plano geral. Os planos gerais, meu amigo, não se criam sozinhos. Então tirei meu relógio de pulso e disse: eu tenho aqui um relógio muito preciso e confiável. Se eu desmontasse esse relógio, tirasse as engrenagens, as jogasse no meu chapéu e as sacudisse de agora até o dia do juízo final, elas não se remontariam na forma de um relógio que medisse o tempo, não é? Ele declarou: não, eles não. Eu continuei: mas se eu as levasse a um relojoeiro, que criasse um plano, que entendesse de relógios, ele poderia colocar as engrenagens de volta e fazê-las funcionar novamente. Não poderia? O homem concordou. Sim, poderia. Eu disse: não existe nada viável e funcional em todo o universo que não tenha uma inteligência por trás. E essa inteligência é o que você chama de Deus. Eu chamo de inteligência infinita. Esse é o meu jeito, senhoras e senhores, de provar a mim mesmo que existe uma primeira causa e que há muitas evidências para apoiá-la. Falando em ser guiado pela lógica, como um dos 3 fatores que integram um pensamento preciso, quero mostrar como apliquei isso em relação a uma circunstância há alguns anos. Uma das minhas alunas me procurou com um manuscrito de um livro infantil que ela havia escrito. Era um livro bem escrito. Ela o ilustrou de maneira muito grosseira, com gatos, cachorros, corvos, pássaros, cavalos, galinhas e pássaros, em cujas bocas colocou as palavras do livro. Em outras palavras, ela fazia esses pássaros, gatos, cachorros e animais conversarem entre eles, e assim construir um diálogo. Era realmente uma coisa inteligente, mas as ilustrações ela as cortou de um catálogo da Sears Roebuck, do Ladies' Home Journal, e daqui
e de lá e de outro lugar, e eram muito grosseiras. Além disso, a gramática do livro era muito pobre. A ideia era ótima. Ela me procurou pouco antes de entregar o livro a uma gráfica que tinha vendido a ela a ideia de imprimir várias cópias, pelas quais cobrariam $2.500. Como não tinha os $2.500, ela emprestou $1.500 de parentes e completou a quantia com os 1.000 que tinha. Quando abordei o assunto, eu disse: se você deixar essa gráfica imprimir esse material, tudo que terá serão alguns livros que vai poder guardar no porão. Se quiser ser uma pensadora precisa e usar a lógica, procure alguém que corrija essa gramática. Um artista que desenhe as ilustrações adequadas. E depois, leve o livro a uma editora estabelecida, que tenha um mercado para depois que o livro for impresso. Onde consegui essa informação? Aprendi por experiência própria e observando outras pessoas que fizeram o possível para se tornar o próprio editor. A lógica me ajudou a economizar os $2.500 dessa mulher e mais tarde achei uma editora para esse livro. E ela ganhou muito dinheiro com isso. Daremos o próximo trecho dessa palestra sobre pensamento preciso, amigos da plateia do rádio, no próximo programa, pois nosso tempo acabou por hoje. Obrigado por me ouvirem.